E aí, podemos? Claro, né? Estamos falando de quê mesmo, hein? Ação socioeducativa. O Ministério Público ofereceu representação, né? E aí o juiz recebeu essa representação e, né, o que ele fez? Ele vai, quando o fato, né, é grave, ele não vai nem arquivar e nem vai oferecer remissão. Ele vai designar uma audiência em continuação, porque já teve a audiência de apresentação, ok? O juiz ofereceu... Aqui pode acontecer também o seguinte, o juiz ofereceu a remissão e o adolescente e seus pais não aceitaram. Pode, e isso pode acontecer. Você, não, eu sou inocente, eu não vou fazer nada. Não, eu sou inocente, eu quero provar minha inocência. Pode acontecer, não? Aí, então tá. Então vamos marcar uma audiência em continuação. Vai aí determinar as diligências, né, que forem necessárias, intimação de testemunhas, perícias, estudo do caso pelo assistente social, o psicólogo e assim vai, ok? Então ele vai fazer ali várias determinações, porque na audiência de apresentação nem arquivou e nem foi aplicada a remissão, ok? Aí vai designar a audiência em continuação. Bom, e aí nós temos a defesa prévia, que deve ser apresentada em 3 dias após essa audiência de apresentação com o rol de testemunhas. Então, olha lá, o advogado, defensor do adolescente, vai oferecer defesa prévia. Qual o rol de testemunhas? Sim, com o rol de testemunhas. E aí, nessa audiência em continuação, serão ouvidas as testemunhas, primeiro da representação, ou seja, a testemunha do Ministério Público, depois as testemunhas de defesa. Depois será realizada, é nessa sequência, tá bom? Depois será apresentado o relatório pela equipe interprofissional, né? Pedagogo, psicólogo, assistente social, que pode ser oral ou escrito. Depois tem as alegações finais, tanto pelo Ministério Público quanto pelo defensor do adolescente infrator. Cada um tem 20 minutos, podendo prorrogar, são orais, isso mesmo, podendo prorrogar por mais 10 minutos cada parte aí, porque o Ministério Público que é parte, ele é o autor da ação socioeducativa contra o adolescente, ok? E aí o juiz, depois, né, de todo esse trâmite dessa audiência em continuação, o juiz vai proferir a sentença, ok? Sentença. Bom, e aí, nessa sentença, tem várias possibilidades de decisão. Ele entende que, improcedente a pretensão socioeducativa. O que é isso? Olha, eu sempre lembro daquele caso, já falei das pessoas assim, olha, como é que é? Absolvo, né, o réu pela extinção da punibilidade decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, né? Aí a pessoa assim, meu Deus, e aí, acabou o processo? O que é isso? Improcedência da pretensão socioeducativa. Pretensão socioeducativa era do Ministério Público. O promotor, ao oferecer a representação, ele pretende aplicar eu estou explicando de uma forma, se você é do direito, me perdoa, mas eu tenho que falar essa língua que a maioria tem que entender, tá bom? É isso, ele, o Ministério Público, que tem a legitimidade exclusiva, né, privativa, de oferecer essa ação socioeducativa para aplicação de uma medida socioeducativa. Por isso que é a ação socioeducativa, representação socioeducativa e a pretensão socioeducativa de aplicar uma medida socioeducativa para que o adolescente seja corrigido, né, aquele contexto pedagógico da medida socioeducativa. Mas o juiz falou assim, não, o Ministério Público, não precisa, não tenho o que fazer, eu vou declarar improcedente a sua pretensão, a sua vontade, ok? Não vai, vou arquivar. O adolescente, se ele estiver internado provisoriamente, vai ter liberdade imediata, através de um alvará de liberação. Para o adulto é alvará de soltura, para o adolescente é alvará de liberação, né? Ok? Joinha? Pois é. Bom, também pode, eu estou repetindo aqui para você perceber que é depois dessa sequência. Outra possibilidade é o juiz falar assim,
realmente, promotor, você está com razão, realmente você precisa, é preciso aplicar aqui uma medida socioeducativa a esse adolescente, realmente é caso de internação, é caso de aplicação de medida socioeducativa, o adolescente praticou um ato infracional, não tem jeito, entendeu? Pode ser isso também. Ele entende que é procedente a atuação do Ministério Público e aí ele vai decidir o que fazer com aquele adolescente infrator. Internação semi-liberdade, se for o caso, ele vai dar ciência ao adolescente, ao seu defensor, se ele decidir pela internação. Internação socioeducativa, não é internação provisória aqui não, tá bom? Internação socioeducativa. Ou se ele decidir pela aplicação da medida socioeducativa de semi-liberdade, ele vai dar ciência ao adolescente eu até grifei, né? E ao defensor do adolescente, ok? Se o adolescente não foi encontrado, aí serão intimados seus pais, sem prejuízo aí do defensor, se não foi encontrado, para intimar dessa decisão, dessa sentença, ok? Intimado o adolescente, esse vai se manifestar se ele quer ou não, manifesta o desejo de recorrer ou não da sentença. Ele tem que ser ouvido, lembra? Que a opinião dele precisa ser considerada. Claro que, né, o defensor, a defesa técnica, vai ter peso muito mais forte, tá bom? Se for qualquer outra medida que for aplicada, o juiz entendeu que realmente o Ministério Público está com razão, mas não aplicou nem internação nem semi-liberdade. Ele aplicou qualquer outra medida socioeducativa. Aí intima somente o defensor, ok? Do adolescente, não precisa intimar o adolescente. Faz intimação pessoal ou por publicação, que se é o advogado, né? Normalmente os advogados são intimados via publicação no Diário Oficial. E aí contra esta sentença, contra qualquer sentença, cabe aí recursos, né? Recurso, seja aplicado ou não medida socioeducativa, cabe apelação aí em 10 dias, de acordo com o ECA, ok? Havendo obscuridade, contradição e omissão, aí cabe embargos de declaração, ok? Tá bom? O que mais? Conselho Tutelar. É um órgão permanente, vou mudar de assunto, viu? Mudei totalmente, mudei de assunto. Agora já encerrou a medida a ação socioeducativa, aplicou ou não aplicou medida, tá bom? Organiza o pensamento aí, hein? Ok? Mudei. Agora vamos falar do Conselho Tutelar. Que órgão é esse, né? Tão importante. O Conselho Tutelar é a ação da sociedade, ok? Lembra? A Constituição diz que a família, a sociedade e o Estado devem realizar a proteção integral, tem o dever, né? De cuidar da proteção integral de crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar, ele é uma ação da sociedade para a efetiva proteção integral de crianças e adolescentes, ok? Então é um órgão permanente, autônomo, não é jurisdicional. Não é jurisdicional, muita gente acha que né? Não é um órgão que integra o judiciário, não. É só lembrar disso, é órgão, organização da sociedade. Criado por lei municipal, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, ok? Autonomia administrativa quer dizer o seguinte: suas decisões somente poderão ser revistas pela via judicial, só o juiz que muda a decisão de conselho tutelar, né? Ninguém mais. E não pela hierarquia administrativa. Tá bom? O prefeito, né, não vai mandar no conselho tutelar, não. Não vai não. Bom, municipalização do atendimento, né? O ECA prioriza a municipalização do atendimento, visando a descentralização político-administrativa, participação da população e a municipalização do atendimento. Em cada município tem que ter um conselho tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele é municipal, concretizando a atuação da sociedade, não é isso? Ok? Porque o Conselho Tutelar é esse órgão representativo da sociedade na atuação junto à causa da infância e juventude, a proteção integral às crianças e adolescentes.
O conselho tutelar, cada conselho tutelar, quase que não sai, né? Terá 5 membros escolhidos aí pela comunidade para mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos, permitida uma recondução, ok? É obrigatório, sim, a instalação do Conselho Tutelar, inclusive passível de ação civil pública, né? Proteção dos direitos difusos. Pois é, proposta pelo Ministério Público, que é aquela instituição que defende a sociedade, fundado na proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à criança e adolescência, né? Então, essa ação civil pública vai realizar essa proteção, vai buscar a efetividade dessa proteção. O Conselho Tutelar é um fator de proteção, sim, é um instrumento de proteção para as crianças e adolescentes em estado aí, né, de perigo, carecendo aí da proteção integral, certo, ok? Membro do Conselho Tutelar, para ser membro do Conselho Tutelar é alguém ali da comunidade com idoneidade moral, mais de 21 anos, isso aqui não tem nada a ver com a maioridade civil, viu? Agora é 18 anos, que antigamente que o novo código... Não, nada a ver. Isso aqui é maturidade. Eu já acho pouco, né? 21 anos. Quem é uma criatura de 21 anos sabe da vida, né? Pois é, tem que ter aí mais de 21 anos para atuar como membro, né? Para ser conselheiro e residir naquele município. Por quê? Porque tem que conhecer a realidade, né, do município. O processo de escolha é a eleição estabelecida em lei municipal e realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público, é claro. A lei municipal vai dispor sobre dia, local, horário de funcionamento, bem como se vai ter ou não remuneração dos membros, ok? Constando aí da lei orçamentária municipal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do conselho. Não dá para funcionar de graça. É claro que o município precisa se responsabilizar por esse orçamento, ainda que seja, né, uma organização da sociedade. Prerrogativas do conselheiro: o exercício efetivo da função de conselheiro constitui um serviço público relevante. Estabelecerá aí presunção de idoneidade moral, alguém que foi eleito para ser conselheiro, né? Tem essa presunção, assegurando, se for preciso, prisão especial. Acontece, né? Em caso de crime comum, isso até o julgamento definitivo. Impedimentos: são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta e enteado, ao rol aí taxativo. Estendendo-se o impedimento do conselheiro em relação também ao juiz, ao promotor, com atuação na infância e juventude e exercício na comarca, foro regional ou distrital. Não pode ter, né, aquele monte de cabides, né? Não pode. O nepotismo. Atribuições do Conselho Tutelar. A competência, né? Qual o Conselho Tutelar procurar? É nesse sentido, ok? Conselho Tutelar do domicílio dos pais ou do lugar onde o adolescente ou a criança se encontre. Isso se não existir, né? Não tiverem pais ou responsável, tá bom? Agora, quando do ato, isso como regra geral, ok? Agora, se ocorrer a prática de ato infracional, o Conselho Tutelar competente vai ser o lugar da ação ou da omissão, ok? Isso, do ato infracional, praticado por adolescente, por criança também. Afastamento familiar. Se o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará o fato ao Ministério Público. Olha lá o controle, né? Comunicará o fato ao MP, prestando-lhe as informações sobre os motivos e as providências tomadas para a orientação, apoio e promoção social da família. Tiramos essa criança da família por esse motivo, né? E já estamos agindo aí para essa família tentar ajustar essa família, tá bom? Mudando de assunto, agora falando do acesso à justiça, tá acabando, tá? Acesso à justiça.
são admissíveis todas as ações com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. É claro, né, a inafastabilidade jurisdicional, claro que qualquer um, inclusive criança e adolescente, tem acesso ao judiciário e às funções essenciais da jurisdição. Olha lá, acesso da criança ou adolescente à defensoria, ao MP e ao judiciário. Garantias, né? A criança ou adolescente, pais responsável ou qualquer legítimo interessado na solução da lide poderão intervir nos procedimentos através de advogados. É preciso, sim, a figura do advogado com raríssimas exceções, ok? Ações judiciais são ações judiciais isentas de custos e emolumentos, salvo litigância de má-fé. Ou seja, a maioria das ações judiciais é preciso pagar por ela, né? Não é de graça, tem que pagar por ela. Só que as ações da infância e juventude não. Elas são isentas por lei, não precisam pagar, a não ser configurada má-fé. Tá? Configurada má-fé aí, né, na forma da lei processual, aí não tem jeito, aí vai ser cobrado, sim, vai ser aplicado multa, inclusive. Ok? Bom, representações e assistências aí no acesso à justiça. Dispensado mandato para defensor nomeado ou constituído em ato formal perante o juiz. Claro, né? O juiz, em regra, é preciso uma procuração, mandato, procuração, né? Uma procuração, constituir um advogado, outorgar poderes ao advogado para que ele defenda o adolescente. Essa é a regra. Mas isso não vai acontecer, como regra geral, não é nenhuma novidade, quando esse defensor é nomeado em ato do juiz, ato formal pelo juiz, ok? A ausência do defensor não determinará o adiamento de ato processual quando o juiz vai nomear substituto. Isso é regra geral também, que o ECA reforça. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 18 assistidos por seus pais, tutores e curadores na forma da lei civil. Um curador especial, o juiz dará curador especial à criança ou adolescente que tiver interesses colidentes com seus pais ou responsáveis, ou quando carecer de representação ou assistência legal. Ou seja, ou ele não tem nem pai nem responsável, ou os seus pais não estão zelando por seus interesses, né? Por isso que fala de interesses colidentes, né, com os pais ou responsável. Acontece. Exemplo, um adolescente famosão, youtubers da vida, aí ele vai e requer a sua emancipação e os pais, de olho na grana do moleque, né, não vou dar emancipação, não, tem que cuidar dele, na realidade estão querendo cuidar de outra coisa, entendeu? Aí não querem conceder a emancipação, pode o juiz entender que existe um interesse colidente e nomear curador especial. Legal, né? Competência territorial do judiciário, estou falando do judiciário, acesso à justiça. A regra qual é? Isso é muito importante para a sua prova. A regra é buscar o juiz da infância e juventude do domicílio dos pais ou do local onde se encontra a criança e adolescente, igualzinho a regra lá do conselho, né? Isso na falta dos pais ou do responsável. Agora, quando for interesses individuais, difusos e coletivos, né? Ação civil pública, né? Aí o local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão. O Ministério Público, né, vai verificar o juizado competente. É uma competência absoluta, ressalvada aí a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Claro, né? Ok? A Justiça estadual, ela é uma competência residual. Competência do juiz da infância e juventude no caso de ato infracional, o lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, né, processual, continência e prevenção, que são regras processuais, direito processual para mudar a regra de competência. Em regra é o lugar da ação, né, do ato infracional ou da omissão. A execução das medidas poderá ser delegada a uma comarca de residência dos pais ou da sede da entidade que abrigar a criança e adolescente. Eu já falei disso, né, que pode sim ser delegada essa execução, ok? Então o juiz de uma determinada comarca aplica a medida socioeducativa,
porque ele praticou a ação ou omissão lá nessa... Isso aconteceu, eu falo muito de Macaé, né? Quando eu trabalhava em Macaé. O adolescente lá no carnaval aprontou todas, ok? Sofreu o processo em Macaé, sofre a medida socioeducativa, só que ele mora longe, né? Ele mora lá no Rio, ele mora na Baixada, ele mora na região serrana, enfim. Então ele mora em Petrópolis, exemplo, ok? E ele foi passar o carnaval lá em Macaé. E aí, praticou ato infracional. Me diz, quem é que vai julgar ele? O juiz de Macaé. Agora, e para aplicar essa medida socioeducativa, lembra do princípio da municipalização do atendimento? O juiz vai deprecar, né? Vai deprecar a execução da medida para o seu juiz de Petrópolis, que é o da residência do adolescente. Infração cometida através de transmissão simultânea de rádio, televisão, que atinja mais de uma comarca, rede social, né? Também ao caso. O local da sede estadual da emissora, da rede, tendo aí a sentença eficácia contra todas as transmissoras e retransmissoras do Estado, ok? Competência material definida em regra pela Lei de Organização Judiciária. Quem é que vai julgar o processo de conteúdo do Estatuto da Criança e Adolescente. Aí a Lei de Organização Judiciária que vai definir se é o juízo da infância e juventude, se é o juiz da família, infância e juventude, entendeu? É isso, é o juízo único, se é o juízo cível, que acumula atribuições, é isso. O ECA define alguns casos de competência exclusiva e concorrente. Os estados e Distrito Federal poderão criar varas especializadas, né, cabendo ao judiciário fixar proporcionalidade por habitante, infraestrutura, atendimento, inclusive plantões dos juizados da infância e juventude. Isso é muito comum, né? Agora, as comarcas muito miudinhas não vai ter, né? Não vai ter vara especializada, não é obrigado a ter, depende aí dos contingentes. Cuidado com esse rol do 148, competência exclusiva de juiz, só juiz com atribuição em juizado de infância e juventude. Ele pode até acumular, mas ele tem que ter essa atribuição. Atribuição exclusiva, ato infracional atribuído a adolescente e aplicação das medidas, remissão como forma de suspensão ou extinção do processo, só juiz com competência para infância e juventude. Adoção e incidente, ações civis fundadas no interesse individual, difuso, coletivo de criança e adolescente, ação face irregularidade em entidade de atendimento, tudo isso que a gente já viu, né? Infrações contra a norma de proteção à criança e adolescente, casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. Quais são as competências concorrentes? Que pode ser tanto um juiz da infância e juventude, quanto um outro juiz, um juiz da família, por exemplo. Guarda e tutela, ok? Guarda e tutela, aí vai depender se a criança está sendo disputada por seus familiares, juízo da família. Se a criança está pleiteada a guarda por uma pessoa estranha, infância e juventude. É mais ou menos isso. Destituição do poder familiar, competência concorrente, né? Pode acontecer lá na vara de família, ou modificação da tutela ou da guarda. Suprir capacidade ou consentimento para o casamento, o juízo cível também faz isso. Pedidos de face, discordância paterna ou materna no exercício do poder familiar, pai e mãe brigando, né? Para como cuidar da criança e do adolescente. Emancipação, quando na falta dos pais. Aqui nós temos competência concorrente, pode ser tanto juizado da infância e juventude, quanto juiz de família, juiz cível, ok? Tá bom? Designação de curador especial em apresentação de queixa ou representação, né? Medidas privada ou pública, de ações judiciais e de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesse de criança e adolescente. Ações de alimentos, pode ser tanto infância e juventude quanto família. Cancelamento, retificação, suprimento de registro de nascimento ou óbito também. Não é competência exclusiva do juizado da infância e juventude, não. É concorrente, ok? Concorrente pode ser mais de um. E aí nós temos aqui vários, só para você, né, se localizar, procedimentos estabelecidos pelo ECA, nós falamos aí deles, né, só para organizar o pensamento, falamos da apuração do ato infracional com as 3 fases, fase policial, fase ministerial, fase judicial, tudo organizadinho para você, apuração de irregularidade, atendimento, apuração de infração administrativa, recursos, tudo organizado, né? Apuração de crimes aí através do Código de Processo Penal, inclusive os recursos.
é assegurada sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação de processos e procedimentos previstos no ECA, assim como na execução dos atos de diligência judiciária. Essa parte final aqui não é muito cobrada, mas é, né, importante, faz parte, tem que ler. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento do ECA ou da lei, o juiz poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias. Sempre ouvido o MP, é claro, ressalvado o afastamento da criança ou adolescente de sua família, ok? E em outros procedimentos contenciosos que vai ter que observar aí o ECA, as regras do ECA. Observa-se o sistema recursal do CPC, né, do novo CPC, com algumas adaptações previstas no ECA. Os recursos do ECA são aplicáveis a todos os procedimentos que regulamentam, inclusive lá na apuração de ato infracional. Não vai ser os recursos do processo penal, não, hein? Por favor, é recurso do ECA. Princípios, né, recursais, duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade, proibição da reformácio e impégios. Né? Então são princípios aplicáveis aos recursos e também aplicáveis aos recursos, tanto no processo civil quanto no processo em tramitação pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ok? Haverá o juízo de admissibilidade, né? O juiz vai analisar se é pertinente, se realmente tem cabimento ali o recurso, a legitimidade, o interesse, a tempestividade recursal, tudo isso o juiz vai analisar. A regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, né? Isso é lei processual, né? Todo recurso tudo, né? Praticamente todos os recursos ao ser recebido, o juiz faz esse juízo de admissibilidade. Ok? Certo? Prazos recursais. Olha lá, embargos de declaração, agravo de instrumento e os outros, né? Cuidado, né? Isso aqui é de acordo com o novo CPC, né? O ECA também estabelece 10 dias para os diversos recursos, ainda que na CPC tenha outro prazo, hein? Cuidado com esse prazo aqui, ó, que está diferente do processo civil. Juízo de retratação no agravo de instrumento na apelação, né? Isso deve ser realizado no prazo de 5 dias após o prazo para o apelado ou o agravado juntar suas contrarrazões e antes da remessa dos autos. Então o juiz recebe o recurso, né? O juiz da infância e juventude recebe o recurso, o apelado ou agravado vai juntar as suas contrarrazões e aí o juiz pode retratar, pode mudar sua decisão, ok? Se ele não mudar, ele vai remeter os autos à instância superior. Manutenção da decisão. Se ele resolve não se retratar, se ele mantém a decisão, aí caberá ao escrivão remeter os autos ou o instrumento, for agravo de instrumento, à instância superior em 24 horas, independente de qualquer outra providência, tá bom? O escrivão tem essa obrigatoriedade. Se ele reformar a decisão, repetir aqui, desculpa, né? A reforma da decisão, a remessa dos autos, depende de pedido expresso da parte interessada ou do MP, isso se ele reformou, né? Se ele reformou a decisão, aí ele... Ô, Claudete, aqui, parei. Aí ele depende, né, o juiz... tá, verdade, eu vou mudar aqui a minha decisão. Aí a parte contrária pode não gostar, né? E aí depende de pedido expresso da parte interessada do MP e no prazo de 5 dias para poder fazer a remessa à instância superior. Porque ele se retratou, né? O juiz mudou de opinião, aí realmente tem que esperar para ver se alguém vai reclamar, se alguém vai se manifestar contra. Tudo bem? Os efeitos recursais aí previstos no ECA. A apelação em regra é recebida apenas no efeito devolutivo, mas pode ser aplicado o efeito suspensivo, ou seja, não vai ser cumprida a decisão, né, se for aplicado efeito suspensivo. Efeito devolutivo, praticamente todos os recursos possuem, devolve a causa a uma nova apreciação, com exceção dos embargos de declaração. Embargo de declaração não tem efeito devolutivo porque não devolve a causa a uma nova apreciação. Não, apenas esclarece a decisão, né? Porque está obscura, tem contradição, tem omissão, né? Ambiguidade, é isso, ok? Agora, os demais recursos, em regra, tem efeito devolutivo.
Efeito suspensivo nem todos. Não, então, assim, recorreu, mas mesmo assim tem que cumprir a decisão, porque os efeitos não estão suspensos, salvo se o recurso for recebido no efeito suspensivo. Se a apelação for recebida no efeito suspensivo, paralisa, né, a decisão. E a gente falou disso lá na adoção internacional, que a apelação necessariamente é recebida com efeito suspensivo. Não pode, você já adotou, você realmente é seu filho, ok? Mas ainda não transitou em julgado e tem que esperar, ok? É isso. Adoção internacional e ainda se houver perigo de dano irreparável de difícil reparação ao adotando, mesmo na adoção nacional. Ok? Nas ações coletivas, ok? Interesses individuais de fuso coletivo, o juiz poderá conferir o efeito suspensivo a qualquer recurso, né? Isso aí é análise do juiz. Na destituição do poder familiar, a sentença que destitui ambos ou qualquer dos genitores fica sujeita à apelação que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Apenas no efeito devolutivo. É recurso necessário, mas apenas no defeito devolutivo. Ok? Acessibilidade e celeridade recursal, é claro, não precisa de qualquer pagamento. O que é preparo? Dispensa de preparo, dispensa de pagamento de custas e despesas processuais, não precisa pagar pelo recurso. Só lá, né, no direito civil, no direito processual civil, não. Aqui não precisa. Ações do Estatuto da Criança não precisa. E vai ter prioridade de julgamento dispensado revisor. Revisor é a figura lá do órgão jurisdicional de segunda instância, que tem o relator e o revisor. Para acelerar o trâmite recursal, não tem a figura do revisor. Somente o relator prepara o processo e leva para a sessão de julgamento. Isso acelera, ok? Em caso de adoção e destituição do poder familiar, em face de relevância, serão processados com prioridade absoluta, com distribuição imediata, não vai ficar na fila de distribuição não, e colocação em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Então chegou lá, corre que isso aqui é recurso necessário da adoção e destituição do poder familiar, vamos lá, temos que julgar isso para ontem. Tá, ok? É isso, é assim que é tratado na segunda instância esse recurso. Tudo bem? O relator deverá colocar o processo para julgamento no máximo em 60 dias. Em 60 dias, passa muito, né? Não. O MP da sua conclusão, ou seja, no momento que ele recebe. O MP será intimado da data do julgamento e poderá lá na sessão apresentar o seu parecer oral. Tudo isso para quê? Para correr. O MP poderá requerer a apuração de responsabilidade se constatar o descumprimento das providências e de prazo. Alguém dormiu, alguém, né, não foi diligente. Aí vai dar problema. Os interesses da criança e do adolescente serão sempre indisponíveis e assim estarão sempre sob a ação protetora do Ministério Público, ok? E as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos serão propostas, em regra, no juizado da infância e juventude. Mas eu não vou falar disso agora, não. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Aqui a gente para, né, com todo o acervo de proteção e de procedimento sobre recursos no processo da infância e juventude, ok? Ok? Parei por aqui. Até o próximo vídeo que eu vou falar da ação ministerial, da ação civil pública, inquérito civil. Falo depois, cena dos próximos capítulos. Tchau, tchau.